Salmo 90. Quantas vezes você já leu esse versículo no aniversário de alguém? Quantas vezes você já mandou esse versículo no dia de aniversário de alguém? Quantas vezes você já fez essa oração, né, para alguma pessoa? E eu quero pensar com você mais um pouquinho a respeito de Salmo 90, versículo 12, pensando sobre eternidade, pensando sobre quanto tempo dura o presente. Semana passada falamos quanto tempo dura o eterno, e hoje vamos falar quanto tempo dura o presente. E na tradução que eu tenho em minhas mãos, talvez seja um pouco diferente da tua, na tua está escrito assim, né? Na tua está escrito: ajuda-nos a contar os nossos dias de tal maneira que venhamos a encontrar, né, um coração sábio. Mas na minha tradução está assim: ó Senhor, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Deixa eu perguntar, essa semana você mais uma vez estava de mal, você tinha o tempo como inimigo? Quantos de vocês terminaram a semana dizendo: não consegui fazer tudo que eu gostaria, não consegui fazer tudo que eu precisava fazer? Quantos de vocês terminam cada dia pensando assim: puxa, se tivesse mais uma hora este dia, talvez eu conseguiria fazer tudo que eu preciso fazer? A briga com o tempo, ela não é algo do momento, não é algo, né, da nossa era contemporânea. A briga com o tempo, ela é muito antiga. Essa semana eu estava conversando com o irmão e perguntei para ele assim: e aí, irmão, você continua em home office? Ele disse assim para mim: pastor, home já foi embora faz tempo, agora é só office. Parece que de fato as empresas estão escravizando-nos, né, e sugando-nos e tirando de nós mais do que nós podemos dar, e o home a gente já esqueceu, já ficou só office as nossas casas, e é um perigo tremendo nós cometermos esse erro. E é pensando nisso que eu quero conversar com vocês na noite de hoje, dizendo que esta briga com o tempo, né, esse desajuste de tempo não é algo contemporâneo. Desde a Grécia Antiga e desde a mitologia grega já havia, né, uma preocupação e uma disputa com o tempo. Você sabe que na palavra ou na língua grega existem duas palavras para definir tempo. E essas duas palavras na mitologia grega estão relacionadas a entidades. Então, Cronos, o tempo cronológico, e Kairos, o tempo oportuno. Tanto Cronos quanto Kairos, na mitologia grega, eram deuses. O deus Cronos, ele então teve vários filhos, e um dos filhos chamava-se Kairos. Eu não vou contar a história da mitologia grega, depois vocês vão lá na internet, dão uma pesquisadinha, porque ela é chata, ela é feia, e eu não quero então falar a respeito disso. Mas eu quero captar a ideia para vocês. A ideia é que esta briga sobre o tempo, ela não é contemporânea. Ela é antiga, mas a mitologia diz então que Cronos é o tempo que escraviza. Cronos é o tempo da urgência. Cronos é o tempo, né, que nos rouba a paz, que produz ansiedade. Cronos não quer perder o seu poder, não quer perder o seu domínio. Cronos não abre mão de reinar. Cronos é o tempo em que nós vivemos. Cronos são os dias em que nós desfrutamos. Cronos é o nosso tic-tac do relógio que não para, e todas as manhãs a gente parece que já acorda atrasado. Eu tenho muito esta sensação. Quando começa a terça-feira eu já penso: estou atrasado. Por tantas coisas que talvez precisamos fazer, por tantas coisas que estão na mente, por tantos desafios que temos que enfrentar. Cronos é este Deus escravizante. Cronos é este Deus que tira a paz, que coloca ansiedade. Cronos é este tempo que rouba a nossa alegria, que rouba o prazer do dia, que rouba a alegria do coração. Mas Cronos teve um filho, Kairos. Kairos é o tempo oportuno. Sabe aquela coisa gostosa de você muitas vezes ter num dia, numa semana, aquele sentimento: eu estou no lugar certo, na hora certa para fazer a coisa certa? Anos atrás eu entendia que disciplina era você chegar em casa, e eu me achava disciplinado por causa disso. Chegar em casa,
Sabe aquela coisa? Você tem um lugar para colocar a sua carteira, você tem um lugar para colocar a chave do carro, você tem um lugar para colocar o seu óculos, e você sabe, qualquer hora que você precisar, você já sabe onde está, porque você é disciplinado, e você faz as coisas tudo do mesmo jeito, tudo do mesmo lugar, né? Tudo organizado. E aí eu aprendi que isso não é ser disciplinado, isso é ser chato. Eu era chato, eu sou chato nesse sentido, porque é você ser metódico, ainda que nos ajude muito, né? Porque eu sei que a chave do carro vai estar sempre no mesmo lugar, mas isso não é disciplina. Disciplina é você estar no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Isso é kairos, tempo oportuno. Isso é kairos, tempo de paz, tempo de tranquilidade, tempo desfrutado. Por isso eu pergunto a você, quanto tempo dura o presente? Essa pergunta já ficou no passado. O presente não dura mais do que segundos. Assim como eu posso eternizar os meus segundos, eu posso perder o meu presente em segundos. Tanto a eternidade quanto o passado, eles têm a mesma duração. O que vai fazer diferença é a sua atitude em relação ao presente e em relação à eternidade. Assim como eu posso eternizar um segundo tomando um café gostoso com um amigo, despretensioso, despreocupado, eternizando aquela conversa, eternizando aquele bate-papo, eu posso desperdiçar o meu presente tomando o mesmo café, já pensando no ato seguinte da minha vida. Quando Moisés diz, ensina-nos a contar, Senhor, ensina-nos a entender o quanto o presente é breve, o quanto a vida é breve, ele está confrontando a minha atitude quanto ao presente. Ele está confrontando a minha atitude quanto ao tempo. Ele está confrontando a minha atitude quanto aos dias. Ele não está pedindo, né, na tradução, ajuda-nos a contar. Ele não está preocupado com a questão quantitativa do tempo. Ele não está preocupado em nós contarmos os nossos anos. Hoje, agora eu já tenho 51 anos e já estou me aproximando, né, dos 52. Não é essa a ideia. Não é contar o tempo no sentido quantitativo, mas é no sentido qualitativo. Senhor, me ajude a viver o presente com qualidade. Me ajude a viver o presente de uma maneira em que eu não venha perder esse presente, porque esse presente daqui a pouquinho já é passado. Irmãos, a hora que vocês saírem por aquelas portas, esse culto já ficou no passado. A hora que o sol se põe de um dia, aquele dia já se foi. Já ficou no passado, não dá mais para resgatá-lo, não dá mais para fazer diferente. Dá no futuro se eu aprender alguma coisa, mas não dá para voltar ali. Não dá para que eu volte no sábado e mude a história. Moisés está nos chamando a atenção quanto à qualidade dos nossos dias, a qualidade dos nossos tempos, a qualidade da nossa vida. É isso que Moisés está fazendo. Esse é o apelo do coração de Moisés para nós na noite de hoje. Esse é o apelo do coração de Moisés para você na noite de hoje. O que é que você tem feito com o seu presente? Por isso, talvez a NVT traga esse sentimento. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. Porque quando entendemos que a vida é breve, nós procuramos viver de uma maneira diferente, onde os tempos, onde os contatos, onde os momentos e onde o dia seja valorizado. Não é assim, irmãos? Se a gente tiver a sensação de que a morte está cada vez mais perto, que eu tenho menos tempo de vida, e que a morte está cada vez mais perto, você não repensa um monte de coisa? Você não dá valor para um monte de coisa que talvez quando você tinha 18 anos de idade, você não estava nem preocupado com isso? Mas é só ver que a nossa vida está acabando, a gente começa a valorizar coisas que até aqui não valorizávamos. Por isso eu quero pensar com você, como nós podemos aproveitar bem o presente.
Como nós podemos fazer do presente ele significativo, valoroso? A primeira coisa que veio na minha mente pensando esta semana é: não viva escravizado pelas circunstâncias. Você já percebeu, ou se não percebeu, perceba que muitas vezes a sua vida ela é conduzida pelas circunstâncias. Vamos lá, talvez você durma 6 horas por dia, talvez você durma 8 horas por dia, ou 6 horas por noite, 8 horas por noite. Vamos supor que você durma 8 horas por noite, 1/3 do seu dia você passa dormindo. E por que você passa dormindo 1/3 do seu dia? Porque você precisa se refazer, você precisa ter saúde mental, emocional, você precisa ter força física para poder produzir. E aí você passa mais 1/3 do seu dia, ou até mais, hoje muito mais, você passa produzindo alguma coisa para outro, produzindo alguma coisa para uma empresa, produzindo alguma coisa para o mercado, produzindo alguma coisa para outro, mas que de alguma forma vai te trazer benefício, porque é com isso que você vai sustentar a sua vida, é com isso que você vai trazer qualidade para a sua família, é com isso que você vai cuidar dos seus dias. E o outro 1/3 da sua vida, você já está pensando o que você vai fazer no dia seguinte. Como tem sido medíocre os nossos dias, irmãos. Porque nós vivemos escravizados pelas circunstâncias. Por mais que queiramos fugir disto, não tem como. É ela que rege as nossas agendas, é ela que rege as nossas vidas, é ela que rege o nosso presente. Muitas vezes nós estamos correndo mais atrás do urgente do que do prioritário. E correr atrás do urgente é esgotante, porque não satisfaz, porque não traz contentamento. Quando na verdade nós deveríamos correr atrás do prioritário. Mas talvez dos grandes erros que a gente cometa é tentar equilibrar ou organizar as nossas vidas como se fossem gavetas. Sabe, aquela coisa, eu tenho a gaveta Deus, que está em primeiro lugar, eu tenho a gaveta família, que está em segundo lugar, eu tenho a gaveta trabalho, que está em terceiro lugar, eu tenho a gaveta lazer, que está em quarto lugar, eu tenho a gaveta igreja e ministério, que está em quinto lugar, e eu tento organizar a minha vida como se fossem gavetas. Aí eu saio da gaveta de Deus, vou para a gaveta da família, aí eu saio da gaveta da família, vou para a gaveta do trabalho, aí eu saio da gaveta do trabalho e vou para a gaveta do lazer, aí eu saio da gaveta do lazer e vou para a gaveta da igreja. Só que a vida, ela é dinâmica. E por a vida ser dinâmica, nós nunca vamos nos realizar organizando as nossas vidas desta maneira. Eu gosto de pensar, não nesta ideia verticalizada de organizar a vida, mas eu gosto de pensar na ideia horizontal de organizar a vida. Tendo no eixo central a pessoa de Deus. Ele é a nossa prioridade. E como eu gosto de dizer, não existe prioridade no plural. Não dá para nós termos várias prioridades. Nós temos uma prioridade, essa prioridade é Deus. E a nossa vida está centrada em Deus, Ele é o eixo da nossa vida. E a nossa vida está correndo. Eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho igreja, eu tenho lazer, eu tenho o meu cuidado pessoal, eu tenho os meus sonhos pessoais e a minha vida está correndo. E quando eu estou centrado, e quando eu tenho Deus como o eixo da minha vida, eu então vou andar esse eixo para a direita ou para a esquerda, à medida da necessidade daquela semana ou daquele momento, com paz. Com paz. Há momentos na vida em que eu tenho que dar mais atenção à família, em detrimento ao trabalho. Há momentos na vida em que eu tenho que dar mais atenção ao trabalho do que à família. Há momentos na vida em que eu tenho que dar mais atenção ao lazer do que à família e ao trabalho. Há momentos na vida em que eu tenho que dar mais atenção ao ministério do que ao trabalho e à igreja e à família. Eu preciso ter então o quê? Esta sabedoria de fazer o eixo andar de uma maneira em que eu não perca o equilíbrio. É como se fosse um malabarismo. Você tem o prato da Deus, você tem o prato igreja, você tem o prato família, você tem o prato trabalho, você tem o prato lazer, você tem o prato trabalho pessoal, cuidado pessoal. Fica girando só o prato do cuidado pessoal, os outros pratos vão cair.
Fica girando só o prato trabalho, os outros pratos vão cair. Fica girando só o prato família, os outros pratos vão cair. Quando Deus fala a respeito de aproveitarmos o tempo, de entender que o presente ele deve ser desfrutado, Ele está nos convidando a não viver orientado pelas circunstâncias, a não viver orientado pela urgência. E sabiamente, eu vou todos os dias girando todos os pratos, para que Ele esteja andando de maneira sincronizada, e aí eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. O grande problema é que às vezes a gente gira o prato demais do trabalho, e aí quando o prato da família está caindo, a gente fica desesperado para não deixar ele cair. E aí nós estamos fazendo a coisa certa, no tempo errado. Porque urgência rouba paz. Toda vez que você tiver que fazer algo que é urgente, isso é consequência de você não ter feito na hora certa o que era a sua preferência. Então o que eu digo? Deus é prioridade, mas eu tenho minha família como primeira preferência. Eu tenho meu trabalho como segunda preferência. Eu tenho o lazer como terceira preferência. Eu tenho a igreja como quarta ou quinta preferência. E quando eu tenho que socorrer alguma coisa urgente, é porque eu deixei de girar aquele prato. Sabe o que é urgente na sua vida? Urgente na sua vida é tudo aquilo que você deixou de fazer na hora certa, no tempo certo, pela razão certa. Aquilo que era a sua preferência virou urgência. Isso traz ansiedade. Isso traz preocupação. Isso rouba nosso sono. Isso tira nossa alegria. Isso é o Cronos. O Deus que quer nos escravizar. O Deus que quer roubar o nosso presente. Por isso, nós precisamos de fato de sabedoria, como o texto bíblico diz, para que o meu presente seja muito bem vivido. Quantas vezes, inúmeras vezes, igreja, eu estava num lugar lamentando porque eu não estava no outro. E quantas vezes eu estava no outro lamentando porque não estava aqui. Sabe aquele sentimento? Eu estou aqui, puxa, mas eu não devia estar aqui, eu devia estar lá. Aí você vai para lá e fala assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu devia ter ficado um pouco mais ali. Quantas vezes, irmãos, eu sofri com isso? Quantas? E confesso a vocês que ainda hoje eu sofro com isso. Muitas vezes parece que eu estou no lugar certo para fazer a coisa certa, mas o tempo não é certo. Eu deixei alguma coisa para trás que eu não deveria ter deixado. E isso tem roubado a minha paz. Por isso eu quero convidar vocês a entenderem. Toda vez que você estiver num lugar, mas a sua mente estiver em outro, o Cronos está te escravizando. Não é o Kairos. Não é o tempo oportuno. Não é o tempo certo. Não é interessante que o texto bíblico diz que Jesus chegou na plenitude do tempo. Jesus chegou no Kairos. Ele nem se adiantou, nem se atrasou. Ele chegou no tempo oportuno. Era na hora que ele tinha que chegar. Era no lugar que ele tinha que chegar para fazer o que ele tinha que fazer. Ele nem chegou adiantado, nem atrasado. Na plenitude do tempo, nosso mestre se fez homem e começou o seu ministério. No Kairos, tempo oportuno. Nós precisamos sair do Cronos e tentar nos encaixarmos mais nesse Kairos. Nessa disciplina, né? Eu estou aqui, que bom que eu estou aqui. Eu estou no melhor lugar, no horário certo, então deixa eu fazer a coisa certa. Irmãos, deixa segunda-feira para segunda-feira. Deixa o que passou para depois. Talvez você consiga corrigir daqui a um tempo, mas agora você não vai conseguir corrigir. Aproveite, porque a hora que você sair deste culto, já ficou no passado da história da sua vida. Mas uma segunda coisa que eu aprendo é que para viver no Kairos, eu tenho que abrir mão de viver para mim.
Eu tenho que abrir mão de viver apenas para os meus interesses, para os meus desejos, apenas para os meus sentimentos. E ali eu estava pensando a respeito disso, e nós temos duas maneiras de viver o presente. Duas maneiras. Como um produto que está sendo consumido, mas também eu tenho a maneira de viver como a matéria-prima que vai produzir um produto. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que vive o presente também de maneira errada, né? Pensando só em si, nos seus benefícios, na sua alegria, no seu contentamento, nas suas necessidades, e faz daquele presente um produto de consumo. Eu consumi esse dia, eu consumi esse produto e agora eu estou jogando ele fora. Não, o presente deve ser vivido como se fosse matéria-prima. A matéria-prima, ela produz. A matéria-prima, ela gera um produto. A matéria-prima, ela gera uma facilidade ou ela gera um benefício para alguém. Quando eu pego um plástico e coloco ele na máquina, e daqui a pouco eu tenho um produto que pode me servir. Quando eu pego o aço e daqui a pouco eu tenho um produto que vai me servir. Nossa vida deve ser como uma matéria-prima. Todo dia eu tenho que impactar a vida de alguém. Todo dia eu deveria viver para abençoar a vida de alguém, para poder então me derramar na vida de alguém. A grande questão é que vivemos tão fechados em nossos mundos, em nossas realidades, em nossas verdades, que estamos perdendo a noção de que o presente não foi feito para mim. O presente não foi feito para a minha história. Como a gente tem falado aqui na igreja já há um bom tempo, o presente não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Tem a ver com o eterno. Tem a ver com o que Ele colocou no nosso coração. Tem a ver com a bênção dEle sobre a nossa vida e através das nossas vidas na vida de outros. Jesus não viveu como um produto consumido. Jesus viveu como matéria-prima. Todos os dias, Ele curava alguém, todos os dias, Ele orava por alguém, todos os dias, Ele se derramava na vida de alguém, todos os dias, Ele atraía alguém para si, todos os dias, Ele então estava abençoando a vida de alguém. Por isso o texto bíblico de Marcos, capítulo 10, versículo 45, continua sendo tão impactante para a minha vida. Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitas. Ele não veio para viver para si. Ele não veio para satisfazer o seu ego, os seus desejos. O dia dele era bem aproveitado, porque ele vivia para o outro. Ele vivia para abençoar. Ele vivia para se derramar na vida de outros. Como precisamos entender isso. Que continuará a palavra de Deus sendo verdade. Sempre será melhor dar do que receber. Sempre será melhor a doação do que o requerer para si. Sempre. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus não erra, não falha. E o nosso presente tem que ser vivido desta maneira. Então, quando Moisés diz, Senhor, nos ajuda a ter qualidade de vida no presente, Ele tem sugerido a nós que também este presente é um resultado de quanto eu me derramo na vida de alguém. De quanto eu sou matéria-prima, da qual Deus vai usar esta matéria-prima para atender a expectativa, a necessidade de alguém, de uma família, de um bairro, de uma sociedade. Eu quero convidar vocês a pensarem nisto esta semana. Como você pode abençoar mais os seus vizinhos? Como você pode abençoar mais os seus pares lá na empresa? Como você pode abençoar mais, as pessoas da sua família? Como você pode abençoar mais, quem sabe, pessoas do nosso convívio aqui, da família de fé? Como você pode fazer isso? E coloque isso diante de Deus e deixe Ele trazer todos os recursos que você precisa para que isso se torne uma realidade. Mas
pensando sobre o tema e pensando que Moisés está confrontando o meu coração quanto à qualidade de vida que eu tenho no presente. Moisés está, fechando este diálogo que ele tem tido com Deus e lembrando ao seu coração que Deus é o eterno, conforme ele fala no versículo 2, antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele vai então nesse diálogo e aí ele vai chegar à conclusão: enquanto Deus é eterno, enquanto Deus é ilimitado, enquanto Deus é infinito, eu continuo sendo temporal, eu continuo sendo limitado e eu continuo sendo finito. E por que, Pai, eu sou limitado? Porque eu sou finito? Eu preciso aprender a viver muito bem este momento. Por isso que quando nós pensamos em eternidade, nós jamais devemos restringir a ideia a tempo. Já sabemos que eternidade é um tempo que não tem fim, mas já sabemos, e isso é o que eu gosto mais, que eternidade é um tempo fora do tempo, é um tempo desprovido de preocupação pelo tempo. Mas nós não podemos restringir eternidade ao tempo. E quando Moisés diz de eternidade a eternidade tu és Deus, ele não está falando só de tempo, ele está falando a respeito do eterno. Se Deus é ilimitado, Ele não é apenas limitado pelo tempo, Ele não é apenas ilimitado no tempo e pelo tempo, mas Ele é limitado no seu poder, Ele é ilimitado na sua graça, Ele é ilimitado na sua sabedoria, Ele é ilimitado então no seu conhecimento, Ele é ilimitado na sua justiça. A eternidade traz consigo esse sentimento de um Deus que nada pode limitá-lo, nem o espaço, e nada pode limitá-lo. Então quando eu penso num Deus eterno, eu penso num Deus de todo poder, porque Ele é eterno, Ele não tem limites e nada pode limitá-lo. E quando Moisés está com esse sentimento, então conversando com Deus e dizendo: o Senhor é todo poderoso, o Senhor é todo gracioso, o Senhor é todo cheio de conhecimento, nada pode limitá-lo, mas eu não sou assim. Ensina-me a viver fora da minha limitação, ensina-me a viver fora dessa perspectiva limitadora do Cronos, e me dá uma atitude de eternizar os meus segundos e não jogar fora o meu presente. Por isso, ele vai terminar o versículo dizendo: para que vivamos com sabedoria. A ideia de viver com sabedoria é a ideia de viver para Deus. Então, eu não vivo atrelado às minhas circunstâncias, não são elas que determinam as minhas ações, eu não vivo atrelado ao meu egoísmo, não são eles que determinam as minhas ações, então eu vivo para Deus. Eu vivo para Deus. Uma das coisas que tem me incomodado demais nesse tempo da igreja contemporânea, e da internet, e das redes sociais, é que o homem, e eu não vou entrar muito em detalhes nesse exemplo que eu vou dar, porque eu não quero levar você a pecar. O homem, ele se decepciona com o homem. O homem, ele se decepciona com a igreja. O homem, ele se decepciona com os seus relacionamentos. E aí, para enganar não sei quem, e para provar o quê para não sei quem, este mesmo homem começa a publicar fotos fazendo coisas que todos aqueles que estão infelizes longe de Jesus fazem para provar que estão felizes. Eu não consigo entender isso, igreja. Eu não consigo entender como que homens, para provar que estão felizes, eles começam a publicar coisas que os infelizes fazem. Mas eu acho que nós somos os culpados, irmãos. Qual foi a última vez que você publicou uma foto lendo a Bíblia para dizer que você estava feliz? Qual foi a última vez que você publicou uma foto dentro de um culto para dizer que você estava feliz? Não, a gente publica foto à beira da piscina. A gente publica foto
né, na beira do churrasco com copos que talvez a gente não precisava publicar. Viva para Deus, igreja. Viva para Deus. Não é fazendo as coisas que os infelizes deste tempo estão fazendo que vão provar que nós estamos felizes, igreja. Eu não sei quem foi que publicou aí essa semana. Mas, olha, o homem, a publicação dizia mais ou menos isso, ó. O homem nunca teve tanta liberdade, o homem nunca teve tanta informação, o homem nunca teve tanta tecnologia, mas é o homem mais triste e doente da alma que existe nesse tempo. Porque não vive para Deus. Ei, você quer ter uma vida sábia, você quer aproveitar o seu presente, viva para Deus. Não abra mão disso. Não negocie este valor, viva para Deus. E aí eu fico vendo, né, meus irmãos em Cristo publicando estas coisas e eu fico com o coração triste, porque eu falo assim, esse meu irmão querido está tentando enganar a quem? Eu tenho certeza que nem a ele mesmo ele consegue se enganar. E ele sabe que não é isso que vai fazer ele feliz. Quando Moisés diz assim, no versículo 12, ajuda-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria. Talvez Moisés estivesse pensando em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. E o texto de Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, nos fala o que é viver, ou o que é ter um coração sábio. Mas também nos fala o que é viver para Deus. Olha o que o texto bíblico diz em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Você quer viver para Deus? Ei, ame as Escrituras Sagradas. Você quer viver para Deus? Obedeça aos preceitos bíblicos. Você quer viver para Deus? Conheça esses preceitos bíblicos. Você quer viver para Deus? Obedeça a esses preceitos bíblicos. Eclesiastes vai dizer, aquele que guarda, né, versículo 5, aquele que obedece, aquele que guarda as suas ordens, não será castigado. Parece-me que João bebeu de Eclesiastes, não o evangelho, mas a carta de João, bebeu de Eclesiastes e diz assim, vocês querem que os outros saibam que vocês me amam? Então, obedeça a minha palavra, viva a minha palavra. Eu quero desafiar esta igreja a parar de ter uma mente, né, que não seja orientada pelo cristianismo. Nossa mente ainda é muito secularizada, irmãos. Nós ainda pagamos o mal com o mal. Nós ainda, né, devolvemos o que recebemos. Nós não conseguimos ser melhores. Nós nos igualamos. Nossa mente ainda é muito secularizada. Eu quero convidar você a prestar atenção em Eclesiastes, o que ele fala. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Isso é viver para Deus. É ter uma mente cristianizada. É pensar como Jesus pensava. É agir como Jesus agia. É sentir como Jesus sentia. É fazer como Jesus fazia. Olha, eu não consigo esquecer o texto do nosso último encontro de quarta-feira. Eu não consigo. Paulo era um semideus. Paulo era um semideus. Para Paulo chegar lá em Coríntios, como nós vimos na última quarta-feira, falando sobre emoções, e ele dizer assim, eu não me preocupo com o que os outros falam, e muito menos eu me preocupo com o que eu penso. Ainda que eu esteja com a mente tranquila, isso não significa que eu esteja certo. Porque quem falará que eu estou certo ou não, é o Eterno. Irmãos, Paulo é um semideus. Como eu não me preocupar com o que os outros pensam de mim? Como eu não me preocupar nem mesmo com o que eu penso a respeito de mim? Como eu posso estar com a mente livre, consciência limpa, e mesmo assim ter a certeza de que talvez eu não esteja certo? Porque quem tem a última palavra sempre será o Eterno. Sempre será o Eterno.
Viva para Deus, igreja. Quando a gente vive para Deus, as circunstâncias, elas não nos escravizam. Porque a dor de hoje, daqui a um tempo, já se tornou passado. Quando a gente vive para Deus, abençoar os outros é o nosso anseio. Quando a gente vive para Deus, eu não serei julgado. Quando a gente vive para Deus, eu não serei castigado. Mas olha sobre o que ele fala sobre sabedoria. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Kairos, tempo apropriado. Nós estamos no livro de Eclesiastes. Antes de o sábio Salomão falar isso, ele já havia dito no capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, do sol. E como o pastor Alexandre falou hoje de manhã sobre a Sofia, que eu disse na semana passada, que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E a Sofia disse, vou abraçar o pastor Fernando para ele parar de falar essas coisas. Viver o presente é viver aquela sensação de que eu estou no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Se eu estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, e não for a hora certa, não adianta ficar ansioso. Entendeu, Fernando? Não se desespere. O presente é muito rápido. O presente se torna passado muito rápido. A gente perde o presente num piscar de olhos. E é só vivendo o presente do modo certo, é que nós como pais, não vamos deixar simplesmente uma herança. Nós vamos deixar um legado. E o meu sonho não é deixar uma herança para minha filha. Porque a herança que eu deixar para ela pode acabar. Mas o legado que eu deixar para ela, isso ninguém vai roubar. Que os seus presentes sejam construídos, movidos pela eternidade. Que o seu presente seja movido pelo senso de eternidade. Quando o nosso presente é movido pelo senso de eternidade, eu quero deixar legado e não simplesmente uma herança. E qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos ou para essa sociedade nesse tempo? O que é que você gostaria que fosse escrito no seu jazigo? Foi aquele que viveu os seus dias como se não houvesse futuro e nos deixou. Será que esta seria uma boa frase para o seu jazigo? O que é que você gostaria que os seus filhos, que essa sociedade escrevesse no jazigo, no dia do seu sepultamento? Qual é a marca que você quer deixar? Para que nós possamos deixar uma marca, nós temos que eternizar o presente. Mas mais do que isso, nós não podemos desperdiçar o presente. Você possa essa semana não desperdiçar nenhum dia. Que você possa acordar a cada dia com um propósito bem definido de alguém que quer deixar uma marca, porque vive
para Deus. Se eu pudesse, eu sugeriria para vocês. Vamos postar essa semana, irmãos, fotos que eternizam o nosso legado. E não simplesmente fotos que os infelizes deste mundo estão postando. Ou será que eu estou enganado? Eles de fato são felizes e esse é o jeito de ser feliz. Eu acho que eu não estou enganado. Não é esse o jeito que Jesus me ensinou. Por isso, na noite de hoje, eu quero que você responda ao seu coração. O que é que você tem feito com o seu presente? Talvez esta tenha que ser a oração que você precisa fazer. Senhor, ensina-me a entender que a vida é tão breve, que o presente passa tão rápido. Me ensine a entender que o presente é breve e me ensine a viver com o coração sábio.